Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje veremos as aulas 7 e 8, Descobrindo a Relação. Lembrando que nós estamos utilizando a apostila azul, tá? Aprender sempre. Tudo de bom, até mais, vamos para a aula. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje teremos a parte 2 da nossa aula Descobrindo a Relação. Vamos lá? Você já deve ter reparado que as estradas possuem placas onde estão escritos números que aumentam ou diminuem quando nos deslocamos nela. Elas são denominadas de marcos quilométricos e indicam a distância em relação ao marco inicial, denominado marco zero. Nas estradas estaduais paulistas, o marco zero está localizado na Praça da Sé, na cidade de São Paulo. Assim, por exemplo, se você estiver no quilômetro 41 da Via Anchieta, isso significa que você está a 41 quilômetros da Praça da Sé. Um ciclista, ao partir da Praça da Sé, aciona um cronômetro e conduz sua bicicleta para a rodovia dos Imigrantes com destino ao Guarujá. Durante a viagem, ele anota o tempo, representado pela letra T, e sua posição, representado pela letra S, fornecida pelos marcos quilométricos em que o mesmo se encontra. As anotações obtidas constam no quadro a seguir. Então aqui, pessoal, ele já ensina alguma coisa pra gente, porque a gente está na estrada e vê lá, quilômetro 41, quilômetro 70, quilômetro 80. Nós sabemos então que na cidade de São Paulo, como ele mostra, é marcado a partir da Praça da Sé. Então na Praça da Sé é o marco zero, e a partir daquela distância são marcados os quilômetros. Vamos dar uma olhada na nossa tabela aqui, primeiramente. T, que é o tempo, está em horas, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 e 3,5. E S, que é a distância, tá? É a distância em quilômetros, ele marcou aqui como posição, mas significa a mesma coisa que a distância, em quilômetros, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então ele deu a tabela para a gente. Com base nesses dados aqui, nós vamos resolver os exemplos a seguir, que servirão de base para vocês resolverem os exercícios. Tá bom? Vamos lá. Estabeleça a relação entre S e T. Então, observando a nossa tabela, tá? Ah, mas já passou a tabela. Então, volte um pouquinho, dê um pause, eu tiro um print da tela para vocês verem os valores do quadro, tá bom? Observando os valores da tabela, nós percebemos que tem uma relação. Uma relação entre o quê? Uma relação entre a distância que foi percorrida e o tempo. E que relação é essa? Nós percebemos que S, que é a posição, né, a distância, é igual a 6 vezes o T, que é 6 vezes o tempo. Tá? Vou até pegar a tabela novamente para ficar mais fácil de vocês perceberem. Olha aqui, ó. S, tá, é a distância e T é o tempo. O que nós percebemos? Quando nós pegamos o valor do tempo e multiplicamos por 6, nós temos a distância. Olha aqui, T de tempo em horas, 3. 3 vezes 6, 18. T, o tempo em horas, 2. 2 vezes 6, 12. T, o tempo em horas, de 1,5. 1,5 vezes 6, 9. Então, nós podemos perceber que esta relação ela é válida. Então, a relação é S é igual a 6 vezes T, ou 6T. E nós podemos representar também de uma outra forma, pessoal. Ou nós podemos escrever que o T é igual a S sobre 6. Tá? É a mesma coisa. Eu posso escrever tanto S é igual a 6T, ou que o T é igual a S sobre 6. Isso aqui é um S, não é o número 5 não, é o S. Olha aqui, ó. Certo? Só isso, professor? Só isso? Então, quando nós tivermos que resolver os exercícios, nós podemos utilizar tanto dessa forma quanto dessa forma. Vamos continuar. Se o ciclista mantivesse o tempo todo o mesmo ritmo, quanto tempo depois de sua partida
ele passaria pelo marco 30 km e pelo marco 42 km. Olha que interessante. Vamos descobrir, pessoal? Vamos descobrir, é muito simples. Ele perguntou quanto tempo. Vamos utilizar esse aqui, ó. Então, T de tempo é igual a quanto? É igual ao S sobre 6. T é igual a S sobre 6. Continuando, T, que é o tempo, é igual a S. S é a posição. Aqui no caso ele fala 30 km. 30 sobre 6. Quanto que dá isso aqui? Então, T de tempo é igual a 30 dividido por 6 é igual a 5. O que significa isso? Resposta: 5 horas. Só isso, professor, uma continha simples aí, uma divisão. Exatamente, só isso, pessoal. Nós veremos que podemos usar dessa forma ou dessa forma. Ah, professor, mas tem um outro aqui. E pelo marco 42 km? Vamos fazer a mesma coisa, só que no lugar do 30, no lugar do S, ao invés de colocarmos 30, colocaremos o 42. Vamos ver como que fica? T é igual a S sobre 6. Então, esse símbolo aqui na matemática, pessoal, significa então. T é igual a 42 sobre 6. Então, T é igual. Quanto que é 42 dividido por 6? Muito simples, né, pessoal? 42 dividido por 6 é igual a 7. Resposta: ele vai passar pelo marco 42 km depois de quanto tempo? Depois de 7 horas. Muito simples, né, pessoal? Bem simples. Vamos continuar. Quantos quilômetros esse ciclista anda em média durante 1 hora? Basta nós consultarmos a tabela, né, pessoal? Vamos ver, vou pegar a tabela aqui novamente. Vocês podem dar um print ou pode voltar ao vídeo, tá? Olha aqui, ó. T1. Em 1 hora ele anda em média 6 km. Só isso, professor? Só isso? Como que vai ficar a resposta? Dessa maneira. Ele anda em média, foi o que perguntou, né? Em média, 6 km durante 1 hora. Durante 1 hora. Só isso. Só isso. Só isso. O próximo. Qual seria a posição desse ciclista 2 horas e 15 minutos após a sua partida? Então vamos ver qual seria a posição dele 2 horas e 15 minutos após a partida. Aqui a gente observa que ele fala em horas e minutos, tá bom? Então como que nós fazemos? A primeira coisa, vamos transformar tudo para minutos? Fica mais fácil. Por quê? Nós já sabemos que em 1 hora ele anda em média 6 km. 1 hora são 60 minutos. Isso a gente já sabe, é bem tranquilo. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos converter 2 horas e 15 minutos para minutos. Como que eu faço isso, professor? Também é muito simples. 1 hora é igual a 60 minutos. Nós podemos representar minutos assim ou escrever 60 minutos, tá, pessoal? As duas formas estão corretas. 2 horas. 2 horas vai ser 60 mais 60. Então, 2 horas é igual a 60 mais 60, que dá 120. Só que aqui no caso fala 2 horas e 15 minutos. 120 são 2 horas mais 15. Quanto que dá 120 mais 15? Muito simples, pessoal. 135. Ou seja, 2 horas e 15 minutos é o mesmo que 135 minutos. Tudo certo? E agora, como que nós vamos resolver? Nós não já sabemos
de acordo com a questão anterior, que em 1 hora ele percorre 6 quilômetros? Nós já sabemos. Só que nós transformamos aqui para minutos. 1 hora são 60 minutos. Em 60 minutos, ele percorre 6 quilômetros. Então, em 135 minutos, professor, o que é o 135? São as 2 horas e 15 minutos convertidas para minutos. Em 135 minutos, ele vai percorrer X. Muito simples, uma regrinha de 3 ali, bem tranquila. 60 vezes X, 60x, igual a 135 vezes 6. Quanto que é 135 vezes 6? Muito simples, faz a conta aí no cantinho do caderno, pessoal. Isso é igual a 810. Qual será o valor do x? O valor do x será 810 dividido por 60. Professor, posso simplificar esse zero com esse zero? Posso, corto um zero de cima com um zero de baixo. 810 dividido por 60 é a mesma coisa que 81 dividido por 6. Fazendo a conta no canto do caderno, 81 dividido por 6 é igual a 13,5. O problema perguntava o quê? Qual seria a posição dele? Tá? A posição está marcada na nossa tabela em quilômetros, ou seja, 13,5 quilômetros. Após 2 horas e 15 minutos, a posição dele será de 13,5 quilômetros. Certo? Vamos continuar, tem mais exemplos. Luiz é muito veloz com sua bicicleta e consegue pedalar a 5 km por hora. A distância de sua casa até a casa de sua avó é de 30 km. Assinale a alternativa que mostra o tempo que Luiz demora para ir de sua casa até a casa da sua avó, se ele mantiver aproximadamente a mesma velocidade durante todo o trajeto. Vamos ver, pessoal, um exercício bem tranquilo, né? Porque ele já dá todos os dados que nós precisamos. Quais são os dados? Ele está dizendo que o Luiz, ele pedala 5 km por hora, ou seja, ele pedala 5 km a cada 1 hora. 5 km por hora é a mesma coisa de dizer que ele pedala 5 km a cada 1 hora. A casa da avó do Luiz não fica a 30 quilômetros, tá? Então, quilômetros embaixo de quilômetros, horas embaixo de horas. Ah, poderia fazer aquela tabelinha que nós fizemos nas outras aulas e escrever distância? Poderíamos. A gente poderia fazer isso também. A gente já fez bastante exercício que acaba ficando de forma automática, tá bom? Então vamos lá. Então nós queremos calcular aqui o tempo. X. Muito simples, uma regrinha de 3. 5 vezes x, 5x, igual a 30 vezes 1, 30. 5x igual a 30. Qual será o valor do x? X será 30 dividido por 5. Quanto que é 30 dividido por 5? Lembrando que essa coluna era a coluna das horas, tá? 30 dividido por 5, 6. O que significa esse 6 aqui? 6 horas, né, pessoal? Resposta: 6 horas. Alternativa C. Certo? Vamos continuar aqui para o nosso próximo exemplo. Tem bastante exemplo. O que eu fiz, pessoal, para facilitar? Eu peguei os mesmos exercícios do livro, tá? Da apostila, os mesmos, e troquei os números. Coloquei outros números aí para a gente observar a forma que é feita, a forma que é calculada. Tá bom? Vamos lá? Joana está calculando o custo de uma viagem de carro. Ela sabe que, para andar 180 km, seu carro consome 20 litros de combustível, cujo preço é de R$ 2,00 o litro. Para uma viagem de 720 km, Joana gastará apenas em combustível R$ 100, R$ 160, R$ 200 ou R$ 240.
Então, as informações importantes aqui do problema. Os 180 quilômetros, o consumo de 20 litros e o preço de R$ 2,00 o litro. Além disso, ele quer saber para uma viagem de 720 quilômetros. A primeira coisa que nós vamos calcular aqui é quanto que o carro vai consumir numa viagem de 720 quilômetros. Aí depois disso, nós calcularemos o preço que ela vai pagar, tá bom? Então vamos lá? 180 quilômetros, o consumo é de 20 litros. 720 quilômetros, o consumo será de X. Até aqui, tranquilo, sem problema nenhum. Vamos lá? Multiplicação em cruz, 180x, 180 vezes x, é igual a 720 vezes 20. Olha que interessante, pessoal, quando nós temos números terminados em zero, o que nós podemos fazer? 72 vezes 2 dá 144. Com um zero daqui, porque era 720, com um zero daqui, porque era 20, nós apenas acrescentamos zeros. Esse barulho é lá fora, tá, pessoal? As crianças brincando lá fora. Moto, carro, tá? Então vamos lá. E agora, qual será o valor do X? X será 14.400 dividido por 180. Quanto que é 14.400 dividido por 180? Não precisa se preocupar, pessoal. Primeiro porque nós podemos cortar um zero de cima com um zero de baixo. Então o que nós percebemos? Que 14.400 dividido por 180 é a mesma coisa que 1.440 dividido por 18. E quanto que é 1.440 dividido por 18? Fazendo a continha aí no canto do caderno, resultado 80. Professor, mas não tem 80 no gabarito, da onde que tirou esse 80? Pessoal, 80 são os litros, lembra? Nós fizemos a distância percorrida e os litros. Então, para 180 quilômetros, 20 litros. 720 quilômetros, 80 litros. Agora, para descobrir, ou melhor, para calcular o preço que a Joana vai pagar, aí sim nós multiplicamos pelo valor do litro. O valor do litro são R$ 2,00. Ela vai gastar 80 litros. 80 vezes 2. Quanto que é 80 vezes 2? 160. Resposta, R$ 160. Alternativa B. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Assista essa aula mais de uma vez. Eu consegui dar todos os exemplos que tem aí no livro, então vai ajudar bastante. Tudo de bom, até mais, bons estudos a todos.